Fala pessoal, mais uma matéria para iniciarmos a nossa revisão em trigonometria. A ideia de hoje é ficarmos só na definição e fazermos alguns exercícios da mesma forma que foi com funções, tá? A gente vai fazer uma parte em cada semana para que a gente possa fixar bastante conteúdo. Iniciamos então falando no triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo ele possui um ângulo reto. O ângulo reto é aquele valor que tem um quadradinho com um pinguinho no meio aí, para ficar bem simples nossa definição, tá? Então, a partir do momento que temos esse ângulo reto, o ângulo chamado perpendicular, ele define que esse triângulo é um triângulo retângulo. E dos lados de um triângulo retângulo, o lado oposto a esse ângulo de 90 graus é chamado hipotenusa, que é o maior lado de um triângulo retângulo. E os demais são chamados o quê? Catetos. Apenas catetos nesse momento. Tá ok? E do triângulo retângulo, a primeira relação, a mais fundamental, a mais elementar de todas, seria o teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa é chamado de A e os demais catetos de B e C, respectivamente. E essa proporção é dada em que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então essa é a relação fundamental e principal de Pitágoras. E o que nós resolveríamos aqui? Tendo dois lados, nós íamos em busca do terceiro lado, utilizando essa regra. Já na relação trigonométrica fundamental, algo novo aparece aqui, que são na verdade os ângulos internos que não são os ângulos de 90 graus. No caso aqui, estamos falando desse ângulo B. A hipotenusa ela continua sendo o valor que é a diagonal do triângulo, aquela que está oposto ao ângulo de 90, mas agora os catetos eles se diferenciam em chamado cateto oposto e cateto adjacente. O cateto oposto ele é chamado assim pois ele está oposto ao ângulo que nós definimos aqui como B. Então nós iremos estudar o ângulo B, e neste caso ele será o cateto oposto. Cateto adjacente é aquele cateto que está adjunto, ou seja, junto ao ângulo B. E a partir do momento que temos aqui, no caso, nessa relação trigonométrica fundamental, um lado mais um ângulo, nós temos condições de encontrar os demais lados do nosso triângulo. Para isso, nós temos a relação fundamental de seno, cosseno e tangente. O seno nada mais é que a proporção entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a maneira prática, rápida de guardarmos isso seria que temos as funções seno, cosseno, tangente. Nós vamos fazer assim, ó, coca, coca. Dividimos o primeiro e o segundo pela hipotenusa. E apenas dividimos aqui. Temos as relações fundamentais organizadas. Coca, coca, divide por hipotenusa os dois primeiros, e aqui temos essas relações chamadas relações fundamentais. Da mesma maneira que nós temos as relações fundamentais, que são seno, cosseno e tangente, temos os ângulos aqui, ó, são os mais elementares, os ângulos chamados fundamentais. 30, 45 e 60. Montando esta tabela, nós temos condições de saber quanto vale seno, cosseno e tangente desses três ângulos. Uma forma prática aqui de montarmos essa tabela seria colocando 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Dividimos as duas primeiras linhas por 2, tiramos as raízes daqueles que não são 1. Tá ok? E dividimos aqui o primeiro por 3. E aqui dessa maneira, quem provavelmente já está familiarizado ou já fez algum quadro desse alguma vez, a gente monta esses ângulos. E a junção de todos eles como funciona? Nesse exemplo aqui, nós temos uma árvore, né, que é vista sob um ângulo de 30 graus, a uma distância de 30 metros da sua base. Então nós precisamos encontrar o valor
da altura da árvore. E essa árvore, ela é um triângulo retângulo, em que nós temos a hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente. Neste caso, aqui, como nós iremos trabalhar, nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. O valor que eu preciso encontrar, ou seja, x, e foi-me dado o cateto adjacente, o ângulo de 30 graus. Nas relações fundamentais, irei buscar qual é a relação que trata do cateto oposto e o cateto adjacente. Então, tangente será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, no caso, a tangente de 30 graus será igual ao nosso cateto oposto, que é o x, cateto adjacente, 30. Tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus na tabelinha, ela vale raiz de 3 sobre 3, igual a x dividido por 30. Multiplicando em cruz, eu só vou subir aqui o 30, pessoal. 30 raiz de 3 sobre 3 será o nosso x. Posso simplificar, então ficou 10 raiz de 3. Então, o nosso x vale 10 raiz de 3, que no caso será o nosso valor de x, 10 raiz de 3. Dessa maneira, podemos utilizar outras relações aqui também. No caso, eu tenho a hipotenusa, tenho o cateto adjacente e cateto oposto. Eu posso utilizar tanto o seno quanto o cosseno de 30. Se fosse seno, seria cateto oposto sobre hipotenusa. Se fosse cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Faremos de igual modo que utilizamos na tangente. Mas também, uma vez que temos um triângulo retângulo e dois valores aqui dados, podemos aplicar Pitágoras, tá? Se aplicarmos Pitágoras aqui também, encontraremos o valor da hipotenusa. Mas como no exercício só precisou do valor do cateto oposto, foi 10 raiz de 3. Então, essa primeira aula é só para fazermos exercícios relacionados às relações fundamentais e aplicarmos essa teoria, tá ok?